bem-vinda a mais uma aula da nossa jornada Dormir Bem para Viver Melhor. Hoje estamos na nossa segunda aula e eu quero conversar com você a respeito da influência do sono na nossa saúde mental e emocional. Como você já deve saber, por conta do que nós discutimos na nossa live de ontem, o sono tem uma função essencial para a nossa vida de uma forma geral. Por muito tempo imaginou-se que o sono tinha a função apenas de fazer recuperar a energia gasta no dia anterior. No entanto, cada novo estudo que é feito vem acrescentando mais informação. Sim, o sono ele ainda serve também para a recuperação das energias gastas no dia anterior, mas a função essencial do sono não é essa. A função essencial do sono, até onde se sabe hoje em dia, é restaurar o metabolismo cerebral. Ou seja, restaurar todas as reações químicas e bioquímicas do nosso cérebro e restaurar o funcionamento, portanto, deste aparelho tão importante para a nossa vida mental e, óbvio, para a vida de todo o corpo. Nesse sentido, o que é que nós podemos aprender hoje a respeito da influência do sono sobre a saúde da nossa mente? A mente depende essencialmente, não duvide disso, do período em que você permanece dormindo. As pessoas mais ansiosas, as pessoas mais agitadas, chegam a achar que dormir muito significa perder tempo. Dormir 8 horas é um absurdo para muita gente, mas essas pessoas não sabem que essas 8 horas de sono, em média, servem exatamente para que você, no dia seguinte, após levantar, tenha um rendimento superior em tudo aquilo que você vai fazer. Nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, na sua energia, na sua disposição para fazer tudo o que você deseja. Então, dormir não é de forma alguma perda de tempo. Apesar, quando você faz o cálculo, você chega a perceber que você passa 1/3 da sua vida dormindo. Parece demais, né? Mas não é. A natureza configurou a coisa dessa forma exatamente porque esse período de horas de sono serve para regenerar o órgão mais complexo do nosso corpo, que é o nosso cérebro. O que nós podemos entender sobre a relação do sono com a saúde mental mais diretamente? E, por conseguinte, você deduz o que é que eu posso, então, entender da privação do sono e a relação com a saúde mental. Hoje já se sabe, isso é um consenso entre todos os pesquisadores e profissionais da mente humana, de que a privação do sono, seja um sono insuficiente, com menos horas, ou seja um sono de má qualidade, onde você tem período de insônia, seja para conseguir dormir ou acordar várias vezes durante a noite, isso acarreta consequências de médio e longo prazo para a sua saúde mental. Não precisa nem ser de médio e longo prazo, eu diria, porque basta uma noite mal dormida para você sentir os impactos disso no seu dia seguinte. O que acontece com a sua mente? Ela fica mais lenta. A sua mente, após uma noite mal dormida, seja pela insônia, seja por um período insuficiente do que você precisaria de descanso, faz com que você tenha uma memória prejudicada no dia seguinte, a sua concentração mental não fica do mesmo jeito e você pode perceber uma das coisas que é mais essenciais no tema da nossa aula de hoje: alterações de humor. As pessoas que dormem mal, elas chegam a ficar mais estressadas. As pessoas que dormem mal, elas podem se sentir mais ansiosas. As pessoas que dormem mal podem, inclusive, ter as alterações de humor, ficando com um humor deprimido. E, como já tinha dito,
Há outros impactos também no funcionamento da nossa mente, que é a questão de uma menor ou menos memória, além de um prejuízo na concentração. Menos concentração. Agora, pense comigo. Para que a gente viva de uma forma saudável, em equilíbrio, com bons rendimentos, com uma produtividade em todos os setores da nossa vida, você não precisa ter uma capacidade de concentração, você não precisa ter uma boa memória, porque a memória serve para a gente absorver aprendizados, experiências, etc. A gente não precisa ter um controle sobre o estresse, não precisamos administrar a ansiedade, não precisamos ter um estado de espírito elevado. Sim, por isso mesmo, eu quero ensinar você, nessa jornada, com dicas simples, naturais, o que é que você pode fazer para evitar todos esses prejuízos, evitando prejuízos na sua vida em qualquer área. A questão que você mais precisa gravar aqui na nossa aula de hoje: o sono tem uma relação direta e objetiva com a sua mente. Não desdenhe dessa função do sono. Lembre-se o que eu falei. O sono serve essencialmente para regenerar o metabolismo do cérebro. Inclusive, uma informação mais técnica envolve você entender que o cérebro, no período da noite, quando você está deitado na horizontal especificamente, um sono profundo, o cérebro se desintoxica. As células do cérebro, os neurônios, por exemplo, elas vão se limpando de toxinas que vão sendo acumuladas dos dias anteriores. Então você dorme bem, o seu cérebro se limpa, o cérebro mais limpo literalmente funciona melhor. Melhora a capacidade de oxigenação dos neurônios, melhora o funcionamento ou a funcionalidade de cada uma dessas células neuronais e você tem uma vida mental mais otimizada. Portanto, para que a gente finalize essa aula de uma forma bem objetiva, o sono faz com que a sua mente funcione em equilíbrio. Você tenha mais harmonia e você consiga então ser mais produtivo em tudo o que faz. Quer ter uma vida mental, uma vida emocional, psicológica em paz e harmonia? Aprenda a dormir bem. A primeira dica que eu vou dar para você hoje significa o seguinte: para você aprender a dormir melhor, você precisa tomar cuidado inicialmente com dois fatores ou dois detalhes. Primeiro, deixar o seu quarto o mais escuro possível. Por que isso é assim? Porque a glândula pineal, que é aquela que vai secretar um hormônio chamado melatonina, só funciona nessa função quando está totalmente escuro. Talvez você perceba que você não durma bem por conta da claridade que entra pela janela, a luz que fica acesa no corredor, no banheiro, algum abajur, ou mesmo um aparelho que fica com uma luzinha ainda ligada. Isso atrapalha a produção de melatonina e atrapalha o aprofundamento do seu sono, portanto. Nesse sentido, a primeira dica simples que eu quero que você já tente colocar em prática hoje, a partir dessa nossa jornada, para ter um sono de qualidade, é deixar o ambiente que você vai dormir, o seu quarto, por exemplo, totalmente escuro. E mais um detalhe, para a gente acrescentar a essa dica. Tome cuidado com a temperatura ambiente. Tente deixar a temperatura do seu quarto a mais fresca possível, porque a temperatura mais fresca, ela faz com que o nosso cérebro se adapte melhor para uma boa qualidade de sono. Bom, ficam essas duas dicas, eu peço que você aplique já a partir de hoje e veja o resultado que isso vai gerando na sua vida ao longo dos próximos dias. Depois eu quero que você comente para mim como é que foi a aplicação dessas dicas, tá bom? Eu espero vocês na nossa próxima aula dessa jornada Dormir Bem, Viver Melhor. Um abraço e até lá!